Olá, boa madrugada. Começando aqui mais uma live à meia-noite com propósito de oração por causas impossíveis. E eu convido você junto comigo a estar adorando ao Senhor com o hino da harpa 646 para a gente começar. Hino da harpa 646, amém? Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós, ó Deus. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós, ó Deus. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém, povo de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quero saudá-los a todos com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Nós estamos aqui mais um dia, mais um propósito, né, na terça, quinta e sábado, madrugada de terça, quinta e sábado à meia-noite, orando por esse propósito de causas impossíveis, com temas Lucas 1, capítulo 1, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, amém? Para você que está entrando aí na live, eu vou pedindo para vocês já irem compartilhando, chame mais alguém, convide mais alguém para poder estar aqui conosco nessa noite, nessa madrugada, né? Convide mais alguém, compartilhe lá no grupo da igreja, grupo de família, alguém que venha aí na sua memória, no seu coração. Chame mais alguém para se unir a nós nesse propósito de oração, amém? Glória a Deus. Para você que vai entrando na live, para você que ainda não me conhece, eu me chamo Cleonice, eu sou serva do Deus Altíssimo, trabalho para o reino do Senhor, sou casada com o pastor Ronaldo há 20 anos, sou mãe de 5 filhos, 5 preciosidades, 4 varões, uma mocinha, para a glória de Deus, sou avó de um lindo menino, né, para a glória do Senhor Jesus, congrego ali na igreja Remanescentes de Cristo, templo de adoração. São 11 anos, irmãos, caminhando com o Senhor
e há 7 anos, para a glória do nome do Senhor Jesus, ajudo ali o pastor Ronaldo a pastorear a igreja remanescente de Cristo, templo de adoração. Daqui a pouco, nosso pastor ele vai estar colocando aí o endereço da nossa igreja para você que não conhece, para você que queira nos conhecer. Nossa igreja fica localizada em Osasco, São Paulo, Jardim Veloso. Daqui a pouco, nosso pastor ele passa as informações, coloca aí o endereço para você que queira nos conhecer, queira ir lá ver aquele povo maravilhoso, ver Jesus, né? Porque lá você vai encontrar a presença gloriosa do Senhor Jesus. E é claro que nós, né, como igreja, vamos amá-lo em recebê-lo, vocês ali conosco. Amém? Abra comigo as vossas Bíblias, aí em Lucas, o seu capítulo 1 e o seu versículo 37, que é o tema dessa campanha, amém? Você que tá aí, você que pode, já vai pegando a sua Bíblia. Todas as vezes eu costumo dizer, praticamente todas as lives, que quando você for acompanhar a live aqui da pastora Cleonice, eu peço que você esteja com a sua Bíblia do seu lado, que você acompanhe também, né, o que Deus está querendo dizer aos nossos corações, amém? Vou dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia, amém? E vamos dar início à leitura. Lucas, o seu capítulo 1 e o seu versículo 37. Amém? Eu vi aqui que a nossa irmã Cleo, ela entrou, Cleo Pereira, e eu já gostaria de perguntar sobre o Samuel, como que o Samuel está, né? Estamos orando, estamos intercedendo, crendo em um grande milagre do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor Jesus, ela vai nos dizer assim: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Eu comentei com vocês, algumas pessoas estão entrando, né, hoje na live, não pegou todo o contexto, né? Faz alguns dias que nós estamos falando sobre essa palavra, que aqui no livro, no Evangelho de Lucas, seu capítulo 31, e o versículo 37, quando o anjo Gabriel, ele diz essas palavras, ele faz, né, ele afirma essa palavra e fala, porque para Deus nada é impossível. Nesse texto nós vemos 2 milagres, 2 causas que eram impossíveis e se tornaram possíveis aos olhos de Deus. Primeiro, na vida de Isabel e Zacarias, eles eram velhos de idade, eles já eram estéreis, não podiam gerar, e Deus abriu ali a madre daquela mulher, e ela veio gerar, e o nome do filho se chama João Batista, não foi qualquer filho, né? Deus colocou na madre dela ali um profeta, aquele que veio anunciar o caminho, né? Veio preparar o caminho para a vinda do nosso Jesus, nosso querido Jesus. E vimos também aqui nesse texto também a jovem Maria, né, que ela era pura, virgem e concebeu Jesus pelo fruto do Espírito Santo de Deus, né? Ela não foi tocada, ela não teve nenhuma relação sexual, foi o próprio Deus que colocou ali, né, Cristo no ventre dela e ela concebeu. Então são 2 causas que, se a gente for parar para olhar e observar, falar assim, meu Deus, é impossível realmente isso acontecer, só se for a mão do Senhor Jesus. Mas também, quase agora, me preparando para estar aqui com vocês, Deus também me fez lembrar da passagem de Lázaro, né? Lázaro, amigo de Jesus, que ficou morto por 4 dias, né? 4 dias sem vida. Jesus chega ali, pede para aquele povo remover a pedra, tirar a pedra do sepulcro, chama Lázaro, fala, Lázaro, vem para fora, e Lázaro ele vem para fora. Então, nós vemos que outro milagre de Jesus, porque era impossível para os judeus, assim, até o 3º dia, né, eu ouvi falar
que até o terceiro dia eles consideram assim que é uma coisa que pode acontecer, né? Pode acontecer de uma pessoa ter um mal súbito, alguma coisa, até o terceiro dia, mas o quarto dia já não tem mais vida, já não tem mais esperança. E ali Jesus, ele liberou uma palavra antes de acontecer, quando os discípulos ali, o povo foi anunciar, foi falar assim: olha, Lázaro está enfermo, Lázaro está muito doente, e as irmãs deles estão pedindo para o Senhor ir lá. Jesus, ele liberou a palavra e ele falou assim: essa doença não é para a morte, mas Lázaro, ele veio morrer, né? Jesus falou assim: essa doença não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado, né? E ele veio a morrer. Mas quando Jesus, ele dá essa palavra, ele libera essa palavra, Lázaro vem para fora, aleluia, a gente vê outro milagre de Jesus, outra causa impossível acontecer, porque Jesus, ele é o Deus do impossível. Eu quero que vocês entendam, que vocês compreendam, não limite o poder do seu Deus. Muitas das vezes eu tenho falado, esses dias eu tenho falado muito na igreja, né, na nossa igreja, e por onde eu tenho passado, para a gente não limitar, irmãos, o poder, a grandeza do nosso Deus. Nós, muitas das vezes, nós colocamos o nosso Deus tão pequenininho, tão pequenininho, tão pequenininho, sabe? E o nosso Deus, ele é grande. Colocamos o nosso Deus como D minúsculo. E o nosso D, o Deus é o com Deus maiúsculo. Nós limitamos muitas das vezes o poder e a grandeza do nosso Deus. E nós, como servos do Senhor, precisamos entender que nosso Deus, ele é grande, que nosso Deus, ele é soberano, que o nosso Deus, ele faz, o nosso Deus, ele age, nosso Deus é Deus de milagre. E se for necessário, irmãos, ele ressuscita. Se for nesse, quantos milagres a gente já não ouviu falar de Deus ressuscitar aquilo que estava morto? Eu tenho testemunho vivo para contar sobre a vida do meu filho. Eu acho que eu já falei algumas vezes aqui para vocês, não me recordo direito, mas acho que sim, esse exato momento. Meu filho Luiz Henrique, que hoje tem 18 anos, ele foi completamente desenganado pela medicina. Ele nasceu de 6 meses e teve várias complicações. Teve paradas cardíacas, paradas respiratórias, ficou em coma induzido, perdeu todo o movimento do lado esquerdo. E todos os dias, irmãos, que eu chegava naquela UTI, todos os dias que o médico vinha passar, o que eu ouvia da boca daqueles médicos era: não passa dessa noite, seu filho não passa dessa noite. Mas quando meu filho ele teve a primeira parada cardíaca dele, ele teve a primeira parada cardíaca praticamente nos meus braços. Ele já tinha tido 2 paradas respiratórias, meu filho, na minha frente também, nos meus braços, pequenininho, muito pequenininho. Tinha tido 2 paradas respiratórias e foi ter e aí o que aconteceu com o Luiz? O Luiz, ele foi, eu dei mamar para ele, né? Dei de mamar para ele, pus ele para rotar e chegou uma enfermeira. E a enfermeira veio dar medicação para ele e eu estava assim muito apertada, querendo ir no banheiro, e eu pedi para a enfermeira, eu falei assim: enfermeira, eu vou no banheiro, enquanto você tá aí preparando a medicação, eu vou no banheiro e volto. Tá? É coisa rápida. E, irmãos, verdadeiramente foi coisa rápida. Eu só fui e voltei, porque eu não saía de perto nenhum momento do meu filho, porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa com ele. E, infelizmente, irmãos, essa enfermeira, ela deu a medicação pro meu filho e deixou ele sozinho e deixou ele de barriga para cima. Então, o Luiz, ele vomitou e ele aspirou aquela medicação e todo o vômito. Então, quando eu voltei, irmãos, que eu olhei pro meu Luiz estava todo roxo, todo roxinho já. Eu vi, né, o vômito assim na boca dele. E eu entrei em desespero e eu comecei a gritar no hospital. E, irmãos, não tinha ninguém lá em cima, né? Não tinha enfermeiro, não tinha médico, não tinha ninguém. Só tinha as mamães e as crianças que estavam internadas. Praticamente o hospital estava abandonado.
O que eu tive que fazer? Eu peguei o meu Luiz naquela situação, nos meus braços, e desci correndo com ele até lá embaixo. Acho que do terceiro andar, irmão, se eu não me engano, segundo, terceiro andar, até lá embaixo, no térreo, para poder levar para o médico, né? Que ali os médicos estavam atendendo. O hospital que o Luiz ficou, irmãos, foi o Antônio Gigro, aqui de Osasco. Então, algumas pessoas vai se localizar, algumas pessoas que já entraram lá, mas era quando era antigamente, né? Agora eu também não sei se passou por reforma, se mudou alguma coisa. Mas a parte do atendimento é lá no térreo, é lá embaixo. E eu vim, irmãos, descendo as rampinhas. Eu não peguei elevador, eu vim descendo com ele, correndo com ele nos meus braços, né? E desci. E quando eu cheguei ali, descendo com ele, correndo lá para baixo, eu entrei na sala do médico com tudo, bati na porta do médico. Eu falei: meu filho, meu filho, meu filho, meu filho tá morrendo, meu filho tá morrendo. Aí automaticamente o médico olhou, viu e subiu com ele, pegou ele, tirou dos meus braços e subiu com ele novamente lá para cima, porque lá embaixo não tinha nenhum aparelho, não tinha nada que pudesse resolver a situação do Luiz Henrique. E ele sobe de novo, aí ali ele começou a chamada, que apareceu um monte de enfermeiro, um monte de pessoas. Só que ele levantou o meu Luiz Henrique. Assim, eu estava atrás do médico, os enfermeiros, tudo. E ele levantou, assim, o Luiz Henrique para cima, olhou aquela criança bem pequenininho, né? Porque prematuro ainda. Levantou o meu filho para cima e ele falou assim: esse daqui já era, esse daqui já foi. E aí, irmãos, quando eu me deparei, que eu ouvi aquela fala do médico, assim, aí quando ele acho que ele não percebeu que eu tava ali atrás, logo em seguida eles fecharam, tamparam, né, a minha visão com lona, e eu me ajoelhei no chão naquela época, eu me ajoelhei no chão, e nessa época eu não servia ao Senhor. Eu tinha conhecimento desse Deus, sim, mas eu não estava firme com o Senhor Jesus. Mas eu me ajoelhei ali e fiz uma oração muito simples. Na época eu era católica, né? Assim, né? Dizia, né, que era porque hoje em dia a gente vê pessoas falando que é católico, mas não vai nem numa missa, né? Não é frequente. E eu era assim, dizia que era católico, mas nunca nem pisava o pé lá na igreja. E eu me dobrei os meus joelhos ali, eu comecei a orar e eu falar e declarei essas palavras: Deus, tu és o Deus da vida, tu és o Deus que pode. E citei o nome, né? Falei assim, né? Tu és o Deus que pode, tu és o Deus da vida. Tu podes fazer. Senhor, eu faço um milagre na vida do meu filho. Deus, faça um milagre na vida do meu filho. E ali, irmãos, quando os médicos já estavam desistindo, porque todo esse percurso já tinha demorado mais de 30 minutos, a primeira parada cardíaca dele, mais de 30 minutos. E quando os médicos estavam ali, naquela correria, junto com os enfermeiros, e dizendo que não tinha mais jeito, não tinha mais solução, e eu aos prantos, chorando. Nessa época eu tinha 18 anos, né, super nova e passando por uma situação muito delicada, muito difícil, e eu clamando a Deus, clamando ao Senhor, pedindo para que Deus tivesse misericórdia daquela situação. Aí eu escutei, né, o aparelho, né, pi, 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 voltando, né, ele tinha voltado. Aí me chamaram quando o médico tá ali para falar para mim: olha, o estado do seu filho é muito grave, ele sofre outra parada cardíaca logo em seguida, mas essa foi mais rápido para animar. E nessa que eles conseguiram animar, eles já entubaram ele, né? Então o médico chegou em mim e falou para mim assim: olha, a gente precisou entubar o Luiz Henrique, a situação dele tá muito, muito mais complicada. Já chegou aqui, porque quando ele chegou, ele tava com 2 paradas respiratórias, já tinha 2 paradas respiratórias, e agora, logo em seguida, ele começou a ter as paradas cardíacas. Então eu quero dizer para você assim, que eu vivi esse milagre de ressurreição, porque os médicos já tinham decretado da morte dele, já tinham falado: não tem mais solução, não tem mais jeito, esse daqui já foi. Né? O médico falou desse jeito: esse daqui já foi. Ele pegou assim, eu me lembro dessa cena até hoje, dele pegar o meu Luiz, levantar assim pro alto e dizer essas palavras: esse daqui já foi, não tem o que fazer. Então, irmãos, quando eu falo que desse Deus, dessa grandeza desse Deus,
eu falo com convicção e falo para vocês assim, o que é que Deus não pode fazer? Se até ressuscitar, ele ressuscita, irmãos. O que é que o nosso Deus, ele não pode fazer? E de lá para cá, o meu filho recebeu, né, quando ele saiu, recebeu tantos diagnósticos, irmãos. Não ia andar, não ia falar. Hoje, para quem conhece ele, meu Luiz Henrique é meu segundo filho. Ele anda, ele corre, ele louva o Senhor Jesus na igreja. Ele conta esse testemunho da vida dele, irmãos. É o que mais me ajuda em casa, é o que mais me ajuda na igreja. Sabe, tudo aquilo que eu recebi de diagnóstico de médicos que falava não, se seu filho sobreviver, seu filho vai vegetar, seu filho vai andar de cadeira de rodas. E hoje a gente vê milagres, então por isso que eu falo para vocês, não limite o tamanho do seu Deus. Não limite o tamanho do seu Deus. Creia que ele vai agir, que ele vai operar, que o impossível, eu não sei qual é a causa impossível dos irmãos. Para mim, naquele momento, foi trazer novamente meus filhos, o meu filho no meu braço. Meu filho é um milagre do Senhor Jesus. Você que está aí do outro lado, você é um milagre do Senhor Jesus. Para Deus, ele faz, irmãos. Qual é a causa? Qual é a causa que para você olha e fala assim, não tem jeito, não tem solução. Talvez é uma dívida, né, que você tá aí lutando para pagar. Talvez seja uma conta, talvez seja a sua área financeira, talvez seja uma causa na justiça. Eu não sei, irmãos, qual. Talvez seja, né, alguém que esteja num leito também e o diagnóstico do médico é esse. Olha, se sobreviver, é isso, é aquilo. Mas eu quero te dizer que a última palavra ainda vem do Senhor. Talvez, irmãos, alguém possa ter recebido um diagnóstico do médico também. Você que está aí também, né? Possa ter recebido um diagnóstico de câncer, de tantas coisas, como também aconteceu na minha família, irmãos. Quando eu conto para vocês, irmãos, Deus ele me fez viver milagres desde pequenininha, desde pequena. Eu vejo Deus fazendo grandes milagres na minha vida, na minha família. Eu tive irmã que perdeu todo o movimento, minha irmã mais velha, minha irmã Elaine. Minha irmã Elaine, ela teve tireoide, tem né, até hoje tireoide, mas a tireoide dela estava muito agressiva, muito avançada. E ela ficou em coma também induzido por um mês. Quando ela voltou, ela já era mãe, já tinha os 3 filhos dela, eram pequenininhos. Quando ela voltou, irmãos, ela voltou completamente sem movimento, andando, precisava de fralda, precisava da minha mãe dar banho, do meu pai ajudar, de pegar no colo. Perdeu todos os cabelos da cabeça, sabe? Perdeu tudo. E hoje, se vocês verem a minha irmã, Deus foi lá, irmãos, devolveu o movimento para ela. Devolver o movimento das pernas. Eu me lembro até hoje, o dia de hoje, quando ela começou novamente a dar os primeiros passos dela, através de uma oração. Minha mãe ali orando, né? Minha mãe orando, minha mãe buscando. Minha mãe pegou, na época, a água, né? Porque cada um usa a sua fé, né? Pegou uma água ungida, colocou nas pernas da minha irmã, orou nas pernas da minha irmã naquela época, né? Nós, como eu falei para vocês, nós éramos católicos e nós estávamos ouvindo o Padre Marcelo Rossi, e ali o Padre Marcelo Rossi começou a falar de uma mulher que estava acamada, de uma mulher que não tinha movimento e que era para, né, usar a fé naquele momento. E minha mãe se uniu ali, falou assim, com a minha filha. Minha mãe foi lá, orou, irmãos, e quando terminou de orar, minha irmã falou assim, mãe, eu tô sentindo as minhas pernas. Mãe, eu tô sentindo as minhas pernas. E minha mãe falou assim, tá sentindo, filho? Então é hoje. E minha mãe falou assim, vamos se colocar de pé. Colocou a minha irmã de pé, irmãos, e segurou na mão da minha irmã assim. Eu me lembro como se fosse hoje, o dia que a minha irmã retornou a andar. E ela começou, a minha irmã, devagarzinho, irmãos, a dar um passinho, outro passinho. Parecia criança quando a gente ensina, sabe, a dar os primeiros passos. E hoje, irmãos, se você vê a minha irmã é a coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda do mundo, trabalha, já é avó, sabe? Ela já, né, já é avó, acho que ela tá na faixa aí dos 40 anos por aí, né? Deus fez milagre, irmãos. Deus tem feito grandes milagres na minha vida. É por isso que eu falo pros irmãos. Eu não tô contando uma história, irmãos, sabe? Ai de alguém,
sabe? Ai, aconteceu na vida de alguém. Eu tô trazendo para vocês aqui coisas que aconteceram na minha vida, na minha história. Por isso que eu falo para vocês que nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Ele faz, irmãos. O que que tem? Qual é a causa que Deus ele não pode entrar? Qual é a causa que Deus ele não pode fazer? Deus ele pode fazer todas as coisas. Todas as coisas o Senhor pode fazer. Nós só precisamos usar, irmãos, a nossa fé. O que está faltando no povo de Deus, muitas das vezes, é fé, é confiança. No texto que eu mencionei para vocês, fala assim: se creres, verás a glória de Deus. Deus libera essa palavra para as irmãs de Lázaro. Se creres, verás a glória de Deus. É necessário crer, irmãos. É necessário crer. Nem que seja, é necessário ter fé, nem que seja como um grãozinho de mostarda. A fezinha pequena, mas não deixa a tua fé morrer. Não deixa se perder. Confia no Senhor Jesus. Tudo aquilo que Deus ele falou a teu respeito vai acontecer. No tempo oportuno de Deus vai acontecer, meus irmãos. Então creia que nosso Deus ele ainda faz. Ele operou no passado e ele continua operando. A diferença, irmãos, aqui é a nossa forma de entrega e a nossa forma de buscar. Parece que o povo de antigamente, irmãos, eles buscavam mais, eles tinham mais fé. E nós agora nessa nova era, assim, nós vamos perdendo, sabe? Nós vamos perdendo a fé, nós vamos perdendo a esperança. Nós estamos sendo aquele povo assim, sabe? Apressa-te, Senhor, apressa-te, Senhor. Estamos ali no Salmo 70, apressa-te, Senhor, em me socorrer, né? Enquanto muitas vezes Deus está falando assim, tenha calma, tenha paciência no meu tempo. Eu sei, irmãos, que é muito difícil a gente esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não sei quantos anos você tá aí nessa luta, nessa prova, nessa dificuldade, mas para pensar, para analisar a própria palavra de Deus, os milagres aqui que a gente vemos aqui na Bíblia. Alguns dos seus milagres demorou muitos anos. Abraão e Sara demorou mais de 20 anos para gerar. E nós, muitas das vezes, nós queremos tudo muito rápido. O texto aqui que eu acabei de mencionar, de Isabel e Zacarias, eles já estavam velhos, avançados de idade. Então vamos colocar aí que eles já, se fossem hoje em dia uma pessoa de 80, 90 anos, já estavam velhos, já estavam cansados, 90, 100 anos, né? Já estavam cansados, irmãos, fadigados, e Deus não foi lá e fez um milagre na vida dessa mulher. Por que será que Deus ele não pode fazer um milagre na tua vida? Ele vai fazer um milagre na sua vida. Ele vai fazer o impossível aos nossos olhos se tornar possível, porque para Deus não há causa impossível. Com Deus, irmãos, é ganhar ou ganhar. Eu sempre falo isso. Com o nosso Deus é ganhar ou ganhar, é vencer ou vencer. Quando ele já nos coloca na prova, irmãos, ele já sabe o nosso final, que o nosso final será de vitória. Claro que nós vamos ter que passar pelo processo, né? O processo, Deus não vai tirar de nós de passar pelo processo. O processo nós vamos passar sim, mas ele já nos garantiu vitória. Amém? Hoje nessa live só tem vitoriosos e vitoriosas para a glória do Senhor Jesus. Eu posso contemplar, eu posso olhar e ver que aqui as pessoas que entraram, as pessoas que estão nessa live são pessoas vitoriosas. Amém? Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor, ele está agindo ao nosso favor. Eu quero aqui também, irmãos, pedir a vocês que também vocês me coloquem nas vossas orações. Não é fácil a gente vir aqui, né, esse canal de bênção e falar da palavra do Senhor Jesus. Eu, por esses dias, eu tenho sentido muito no meu corpo, né? E essa live de causas impossíveis, irmãos, parece que está sendo mais pesado para mim. Para mim, assim, estar aqui com os irmãos e ministrando e falando. Por algumas das vezes eu já pensei em parar, já pensei em desistir de fazer as lives, mas muitas das vezes, algumas pessoas que estão aqui na live têm o meu contato pessoal e me manda mensagens e me manda falando das coisas que aconteceu, dos milagres, das portas abertas que o Senhor tem feito, sabe? Então, a gente precisa continuar. E eu peço que vocês aí me ajudem a continuar.
Quando vocês forem orar também, apresente a minha vida, apresente a minha saúde ao Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Eu peço a vocês, meus irmãos, continue orando pelo nosso pequeno Samuel. Eu já conversei com vocês, né? Ore pelo nosso pequeno Samuel, uma criança, irmãos, de 3 meses, que está precisando de um grande milagre do Senhor Jesus, né? Ele nasceu com probleminha no coração. No domingo, ontem pela manhã, eu recebi mensagens da família, né? Da irmã Cleo, que ele sofreu 3 crises convulsivas, muito pequenininho, irmãos, né? 3 crises convulsivas ali. Está hospitalizado, precisando das nossas orações. E eu creio, irmãos, eu creio sim. Eu tenho orado, falado para Deus, Senhor, assim como eu vivi milagre na vida do meu Luiz Henrique, eu quero viver milagres, eu quero ver esse milagre, eu quero ver o milagre na vida do Samuel e de tantas outras pessoas. Presente ao Senhor, apresente a criança Ayla também, tá bom? A Aylinha, né? Eu não conheço pessoalmente, mas ela também sofre de câncer, fez a retirada do olhinho, né? E é uma criança que, se eu não me engano, tem a faixa de uns 2 aninhos, é muito pequenininha. Precisamos da nossa oração. Então, não esqueça, você que tem costume de orar, você que tem seu caderninho de oração, coloque esses nomes, coloque a vida da pequena Júlia também, que faz tratamento de câncer. Todos esses que eu mencionei são crianças, irmãos. Então, se coloque no lugar dessa mãe, desse pai, né? Vamos nos colocar no lugar como igreja do Senhor. Não vamos querer só o milagre para nós, só as bênçãos para nós. Vamos olhar para o nosso próximo com um olhar de amor, com um olhar de carinho e vamos pedir ao Senhor Jesus por essas vidas. Eu te convido agora a orar comigo. Vamos orar. Amém? E o Senhor, Ele está fazendo. Ele não irá fazer, Ele já está movendo. Deus está movendo os céus e a terra ao nosso favor nessa madrugada, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus amado, Pai querido, Deus eterno, Deus poderoso, Deus santo, Tu és fiel, Tu és grande, Pai. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, nesse início, Pai, de madrugada, nessa primeira hora, Pai, da madrugada, Senhor, do dia 4/11 de 2025, Pai. Senhor Jesus, eu estou aqui junto com os teus filhos, eu uno, Senhor, a minha fé, junto com a fé dos teus filhos, Senhor, para a gente clamar, para a gente buscar, Senhor, pelas causas impossíveis, Deus. Eu não sei, Senhor Jesus, o que teus filhos estão clamando, o que os teus filhos estão pedindo, qual é a causa que eles estão entregando agora, Pai, nas suas mãos, Senhor. Talvez, Senhor, seja a área financeira. Talvez, Senhor Jesus, seja a área sentimental. Talvez, Senhor Jesus, seja um diagnóstico, Pai, do médico, Senhor. Eu não sei, Senhor. Talvez seja um vício na vida de alguém que precisa de uma grande libertação. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor entre nessas causas, que o Senhor venha fazer, Senhor. Faça, Pai, mais um dos seus milagres, Senhor. Eu venho te pedir, Senhor Jesus, humildemente, eu me humilho, Senhor, diante da tua presença, reconhecendo, Senhor, que nada sou, que nada posso, que é somente a tua graça, somente a tua misericórdia, Senhor. Age, Deus, e opera a favor, Senhor Jesus, das nossas vidas, Senhor. Eu apresento também, Senhor, a minha causa, Senhor Jesus, na tua presença, Senhor. Oh, Jesus amado, venha, Senhor, realizar, venha fazer, meu Pai. Realiza, Senhor, faça, Deus, milagres, Senhor Jesus, acontecer, Pai. Deus, juntamente com a tua noiva, com a tua igreja agora, eu clamo, Pai, pela vida do pequeno Samuel, pela vida da Ayla, pela vida da Júlia, eu clamo por essas crianças, Senhor. Eles precisam do grande milagre do Senhor. Eles precisam, Senhor, do impossível. O diagnóstico, Pai, é de câncer. O diagnóstico, Senhor Jesus, é de problema, Senhor, no coração, Pai. Meu Deus amado, o diagnóstico, Senhor, muitas das vezes é de morte, Senhor, mas o Senhor ainda sopra
vida, Pai, e vida, Senhor, com abundância, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, toca nessas crianças. Eu apresento agora os pais dessas crianças nas tuas mãos, Senhor, porque não é fácil. Eu apresento os familiares, Deus, aqueles que têm acompanhado, aqueles que têm visto, Pai. Só o Senhor sabe, meu Deus, a dor, a aflição, a angústia, Pai, na alma e no coração. Deus, assim como o Senhor fez comigo, como o Senhor foi comigo, Senhor Jesus, ali, Pai, naquele leito de hospital, na vida do meu filho, Senhor, na vida da minha irmã e tantos milagres que eu já vivi, Senhor. Eu já vivenciei, papai. Oh, Jesus amado, faça na vida dos teus filhos, Deus, que eles possam viver milagres ainda maior do que eu já vivi. Que eles possam, Senhor, viver, Senhor Jesus, o extraordinário, o sobrenatural do Senhor. Se revele, Senhor Jesus, aos teus filhos, Pai. Jesus, eu clamo, Pai. Mais uma vez, Senhor, eu quero apresentar, Senhor, a nossa irmã Mara nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus amado, restaura, Pai, por completo a saúde da tua filha, Jesus. Deus, são anos, Pai, de luta, de batalhas, Jesus. E eu lhe peço, Senhor, vai desfazendo todos o poder das trevas sobre a vida da tua filha. Vai desfazendo, Senhor, as obras malignas, obras de macumbaria, Senhor, meu Deus. Tudo aquilo que vem, Senhor, meu Deus. Jesus, pessoas que desejam, Senhor, a morte da tua filha, Senhor. Desejam a derrota da tua filha, Senhor. Tem pessoas que não entendem, Senhor, por que a tua filha ainda está de pé. A tua filha, Senhor, está de pé porque é a tua mão, Senhor. É a tua mão, Senhor Jesus, que tem sustentado no momento da dor, no momento da aflição, no momento da angústia, Senhor. O Senhor sempre esteve com a tua filha. E eu lhe peço, Senhor Jesus, agora, pelo poder que há no nome do Senhor, todo espírito, Senhor Jesus, de morte, Pai, que tem rondado, Senhor, a irmã Mara, Deus. Agora, Pai, em nome de Jesus, não só na vida da irmã Mara, Deus, mas esse espírito da morte que tem rondado vidas que entraram na live, Senhor. Vidas que estão agora, Pai, no ao vivo, Senhor, meu Deus. Eu dou uma ordem, Senhor Jesus, agora pelo poder e autoridade do Espírito Santo de Deus, aos inimigos, aos demônios, ao anjo da morte que bata em retirada agora, em nome de Jesus, toda essa opressão, toda essa falta de ar agora, em nome de Jesus, pessoas que estão se sentindo sufocadas neste momento, em nome de Jesus, todo o poder das trevas agora, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, caia por terra, Pai, falta de ar agora, em nome de Jesus, Pai, tu és o oxigênio, tu és, Senhor, o nosso oxigênio, Senhor, tu és o ar que nós respiramos agora, em nome de Jesus, todas as amarras, meu Pai, todas as amarras, Senhor, toda amarração feita, Senhor, para pessoas aqui, Senhor, na área sentimental, na área financeira, na área espiritual, mais uma vez o Senhor tem me mostrado, Senhor Jesus. Oh, Deus, vai repreendendo esse mal agora, solta pessoas, meu Deus amado, que está, Senhor, com a vida espiritual amarrada, Pai, não conseguem orar, não conseguem jejuar, não conseguem, Senhor, nem ao menos chegar ao templo, à casa do Senhor, agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, todas as amarras que estão na vida espiritual, meu Deus, que essa pessoa, Senhor, flua no Espírito, venha fluir, Jesus, no Espírito, venha, Senhor, conseguir orar, conseguir jejuar, conseguir consagrar a sua vida, conseguir, Senhor Jesus, chegar à igreja, todo desânimo, Deus, todo desânimo, todo impedimento do teu povo te adorar, Senhor, porque agora, Pai, o inimigo tem lutado para tirar o povo da igreja. Não querer que o povo chegue, Senhor, à tua casa, à tua presença. Toda a tristeza, Senhor, meu Deus. Talvez, Senhor, de pessoas, Pai, ouviu algo, Senhor, ouviu algo que entristeceu a sua alma. Meu Deus, almas abatidas agora. Alma entristecida agora. Todo espírito de ansiedade. Meu Deus, pessoas que não estão conseguindo dormir, meu Deus. Em nome de Jesus. Deus, traz, Senhor, aquieta essa alma agora.
agora. Aquieta esse coração agora, Pai. Em nome de Jesus, traz, Senhor, o descanso, o gozo, a paz, o sono, meu Deus amado, na vida dos teus filhos, na vida das tuas filhas. Ajuda, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas, Senhor, meu Deus, aleluia. Ajuda os teus filhos, as tuas filhas, Senhor, a esperarem no Senhor, a confiarem, a crerem, Senhor Jesus, a crer que o Senhor é Deus que faz, a crer que o Senhor, meu Deus amado, é o Deus das causas impossíveis, ó Pai. O Senhor é o Deus das causas impossíveis, meu Deus, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Amém, igreja do Senhor. O impossível Deus faz acontecer. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Quinta-feira nós estaremos aqui à meia-noite novamente com essa mesma campanha. Nós vamos concluir essa campanha para a glória do Senhor Jesus. Vamos concluir para a glória do Senhor Jesus, para o nome do Senhor Jesus ser glorificado através das nossas vidas. Amém? Pastor Ronaldo, ele vai postar aqui para vocês, né, o endereço da nossa igreja. Essa live ela vai ficar gravada, irmãos, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Tô vendo aqui que entrou a Creide. Creide, eu tô com muita saudade. Tô com saudade de você, tô com saudade das meninas, né? Nunca mais a gente conversamos, né? Nunca mais a gente se reunimos. Nós precisamos nos reunir novamente, né? Que é um tempo bom quando nós nos reunimos para falar, para orar, para buscar a presença do Senhor. Vi aqui também que entrou na live aqui a Ruth Costa. Nós congregamos juntos, né, Ruth? Saudade daquele tempo que nós subíamos ao monte para buscar a presença do Senhor. Quero dizer aqui que você, o irmão Silvio, mora dentro do meu coração, tá bom? Dentro do meu coração. Foi um tempo que nós aprendemos muito, vocês nos ensinaram muito, muito, muito. Nós temos muita saudade. Aparece lá na igreja, vai lá que nós vamos, né, ficar feliz de receber os irmãos. Vai lá adorar conosco. O pastor Ronaldo vai estar colocando o endereço aí. Muitas pessoas que não entravam aqui, Lene, né? Não tô chateada com você, Lene. A Lene, né, me manda mensagem aqui há um tempo, irmãos, que às vezes eu fico um pouquinho distante do celular, um pouquinho distante de falar com pessoas, para me poder ouvir a voz do Senhor Jesus, para me poder, né, ficar mais conectada com o Senhor, né? A serva do Senhor perguntou se eu tava com raiva dela esses dias. Eu falei, não estou. Fica em paz, em nome de Jesus. Eu amo a sua vida também. Também tem aqui o Gustavo Nóbrega, que eu falo para ele assim, que ele vai ser o goleiro da seleção brasileira. Eu tenho esse costume, eu profetizo na vida dele, né? Ele é um goleiro, tá aí, né, caminhando. E eu falo para ele assim, tu vai ser o goleiro ainda da seleção, tu vai dar ainda muito orgulho. E eu já falo para ele, não desista dos seus sonhos. Deus já está me direcionando a dizer para o irmão não desistir.
Não desista dos seus sonhos, continue. O caminho é difícil, o caminho é estreito mesmo. Talvez você possa até se perguntar: Senhor, eu estou na direção, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para minha vida? Continue, meu filho, continue, porque as portas irão se abrir. E quando eu falo as portas irão se abrir, Deus me mostra uma porta muito grande, não é uma porta pequena, é uma porta muito grande, uma porta de bronze. O Senhor me mostra uma porta de bronze, a cor de bronze, aleluia. Louvado seja Deus, se abrindo, Gustavo, ao seu favor. Amém? Se abrindo ao seu favor. Nós vamos ver grandes coisas acontecer. Outros irmãos também que entraram, que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um, né? Que Deus eles venha abençoar poderosamente. Diaconisa Rayane também, eu não sei se ela ainda continua na live, mas o Senhor fala para você lançar toda a vossa ansiedade nos pés do Senhor Jesus. Ele manda declarar sobre a sua vida para você não se preocupar com nada, porque Ele já fez. O Senhor, Ele já fez. Amém, Ruth, vou estar apresentando sim. Pode ter certeza, vou estar apresentando sim os seus filhos em oração. Amém? Não esqueço da vida deles não, viu? Eu sempre tenho orado, quando eu oro apresentando, eu apresento todos. Eu não esqueço, tá bom? Do Samuel, eu não esqueço do... Ai, meu Deus, agora que eu falei do Kevin e da Karen, da Karen. Agora que eu falei, eu não esqueço, o nome fugiu da mente, mas eu não esqueço dos seus filhos, não, filha. Eu sempre tenho orado. Embora nós estamos, né, assim, um pouquinho distante, mas eu sempre tenho apresentado a sua casa, a sua família aos pés do Senhor Jesus, e eu creio em grandes milagres, né? A Ruth também tá aí com o filho dela também, né, que já joga também. Eu tenho um goleiro, tenho o filho da Ruth também, que é jogador de futebol, e Deus tem grandes coisas na vida desses meninos para a glória do Senhor Jesus, amém? Amém? Na vida da diaconisa Rayane, como eu estava falando, Deus já fez, Rayane, Deus já fez. Confia no Senhor Jesus, vai dormir tranquila, vai descansar, que enquanto você descansa, o Senhor trabalha por você. Amém, meus irmãos? Quinta-feira estaremos aqui de novo, para a glória do Senhor Jesus, à meia-noite, nesse mesmo propósito. Que assim o Senhor vos abençoe, vos guarde, dê uma madrugada abençoada para cada um de vocês. Eu fico por aqui e até a próxima, se Deus quiser e Ele quer. Eu creio que Ele quer, em nome de Jesus.